Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. E hoje nós vamos falar do Supremo Tribunal Federal, o STF. E para discorrer um pouquinho sobre o STF, está aqui comigo Gustavo Gurgel, André Meira e Igor Figueiredo. Uau. Roda a vinheta. Então, gente, vou fazer uma breve introdução do Supremo Tribunal Federal para vocês. O Supremo Tribunal Federal, ou STF, é a mais alta instância de poder judiciário brasileiro, acumulando tanto a competência típica de uma Suprema Corte, ou seja, um tribunal de última instância, como a Tribunal Constitucional, aquele que guarda a Constituição. Sua fundação institucional e fundamental de servir como guardião da Constituição Federal de 1988. E de suas decisões não cabe recurso algum, ou seja, ele é uma última instância. Criado após a independência do Brasil como Supremo Tribunal de Justiça e renomeado como Supremo Tribunal Federal após a proclamação da República, o STF exerce uma longa série de competências. Todas as reuniões administrativas e judiciais do Supremo Tribunal são transmitidas ao vivo pela televisão desde 11 de agosto de 2002. Vale ressaltar que é sobre a TV Justiça. E pela rádio desde 5 de maio de 2004. O tribunal também é aberto ao público para assistir julgamentos. No total, são 11 juízes do tribunal. São chamados de ministros, apesar de não ter cargo e não ter nenhuma semelhança como ministro de poder executivo. Eles são nomeados pelo presidente da República e eles são escolhidos entre os cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos, devendo ser aprovado pelo Senado e tendo a idade para aposentar compulsória de 75 anos. A remuneração dos juízes está no valor bruto de R$ 39.200 desde o início de 2019 e é a mais alta do poder público e serve de parâmetro para estabelecer remuneração dos funcionários públicos. O fenômeno é conhecido como escalonamento de subsídios, uma vez que os demais funcionários públicos têm sua remuneração atrelada a percentuais e subsídios referidos aos juízes. Sua composição atual é Gilmar Mendes, que foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, ele deve se aposentar até 2030. Henrique Ricardo Lewandowski, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, que deve se aposentar até 2023. Carmen Lúcia Antunes Rocha, indicada por Luiz Inácio Lula da Silva, que deve se aposentar até 2029. José Antônio Dias Toffoli, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, que deve se aposentar até 2042. Luiz Fux, indicado por Dilma Rousseff, que deve se aposentar até 2028. Rosa Maria Pires Weber, indicada por Dilma Rousseff, que deve se aposentar até 2023. Luiz Roberto Barroso, indicado por Dilma Rousseff, que se aposenta até 2033. Luiz Edson Fachin, indicado por Dilma Rousseff, e se aposenta até 2033. Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer, que se aposenta até 2043. E Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro, que se aposenta até 2047. Quando eu digo se aposenta, é por causa daquela regra que eu falei, que eles têm sua aposentadoria compulsória aos 75 anos. Porém, eles podem se aposentar antes, ou acaso aconteça algum falecimento, eles devem ser substituídos. Por isso, é até essa data. Não é isso aí, Igor? É isso daí, caro Ricardo. Você deu aí um panorama bem abrangente de qual que é, né, o cenário hoje da composição do STF. Apesar que, se o pessoal percebeu bem, está faltando uma pessoa aí. Hoje está em 10 ministros do Supremo Tribunal Federal e uma indicação a ser sabatinada, a qual demora aí 4 meses por indicação do atual presidente Jair Bolsonaro, que é o senhor André Mendonça. Mas essa demora é um outro papo. A gente está aqui para falar mais ou menos um pouco da atuação do STF. E o nosso título ele é interessante, né? STF autoritário ou garantista, porque ele nos faz refletir sobre algumas decisões.
sobre a Suprema Corte. Como você bem disse, Ricardo, a Suprema Corte ela é a guardiã da Constituição Federal, da qual a nossa última é de 1988. E após uma decisão do Supremo, não existe recurso. Então, eles são a palavra final do nosso judiciário. E lembrando que todos aqueles que compõem a corte são indicações do presidente da República, na qual você também já citou quais são. E só para fazer uma pequena síntese da atual composição, uma indicação é do Fernando Henrique Cardoso, 3 são do Lula, 4 são da Dilma, 1 é do Michel Temer, 1 é do Bolsonaro e mais um segundo indicado agora que está aguardando a aprovação do Senado Federal, que é quem do órgão legislativo que precisa chancelar essa indicação. E por que a gente traz esse tema em pauta? Porque o STF, a gente quis fazer um recorte um pouco histórico, porque o STF tem uma participação muito presente desde a Operação Lava Jato, até um pouco antes, vamos dizer assim, quando o Brasil existe aquela eclosão de manifestações, de insatisfação popular, a gente vê uma atuação do STF mais firme, que seria de um período de 2013 para frente. E a gente vê algumas atuações que podem ser, às vezes, questionadas. E aí, o que eu imagino? Eu vou fazer o STF hoje uma comparação como um réptil, um camaleão. O STF, eu costumo dizer que ele troca de pele, como um camaleão. E por que eu digo isso? Porque a gente, né, no Brasil, infelizmente, a gente vive numa insegurança jurídica, né? E vocês sabem bem disso. Um dia a gente tem uma decisão de uma forma, no outro isso pode mudar. E no STF, infelizmente, isso não é diferente. E, ao meu ponto de vista, isso acontece por influências políticas, né? Que eles são, esses ministros a quais estão lá, não vou aqui citar se são da capacidade desses ministros que estão, mas a gente sabe que todos são indicações políticas. Não necessariamente todos vêm do corpo jurídico, né? Pessoas como juízes renomados ou de concursos públicos. Não é esse a realidade da nossa Suprema Corte. Então, esse é um ponto. Lógico, o que estabelece na Constituição é que eles tenham algum conhecimento jurídico e uma reputação ilibada. Então, se é isso que está lá, pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser o André, pode ser o Gustavo, pode ser o Ricardo, se assim tiver formação em direito. Mas beleza. O que eu quero trazer aqui em voga sobre uma questão dessa que eu comentei, né? Eu anotei aqui algumas pautas que eu gostaria de tratar e para poder passar para vocês. A primeira é essa questão da mudança do STF sobre a segunda instância. Eu confesso que isso me surpreendeu bastante, porque lá em 2016 também teve uma votação apertada, que um dos temas que a gente, né, que eu vejo hoje, que é uma insatisfação da população, é sobre fazer justiça, né, das pessoas conseguirem ser presas, geralmente colarinho branco, né, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, são políticos, e a gente não vê isso acontecer. Deu uma sensação que isso veio acontecer com a Lava Jato. E por que isso teve essa sensação? O STF, em 2016, por 6 votos assim, entendeu que era correto uma prisão após a segunda instância. O que significa a segunda instância? O primeiro juiz, né, da primeira instância proclamar uma decisão, se ela for desfavorável ao réu, e se isso seguir na segunda instância, que são os tribunais federais de justiça, né? Os tribunais regionais federais, que são os TRFs. Se isso acontecer, o juiz de primeira instância já poderia prender essa pessoa. Só que o STF, ao meu ver, ele acaba tendo essa influência externa, que geralmente é por parte da política.
e teve essa revogação a partir de 2019, com um placar também muito apertado, de 6 votos a favor a 5 contrários à prisão de segunda instância. Sendo o camaleão da vez o senhor Gilmar Mendes, porque ele tinha votado lá em 2006 a favor e em 2019 ele votou contra. Aí eu fico me perguntando, né, o que gera essa alteração num curto espaço de tempo? Senão a influência política, né? E a gente vê que esse tabuleiro político, que na época era desfavorável ao PT, veio um novo governo, que também não é um governo, vamos dizer assim, louvável, né, aceitável, porque tem suas mazelas, que são contrárias a esse ministro, ele resolve voltar, que isso influencia em diversos momentos. Então, a gente percebe o STF, eu não vou prolongar um pouco, eu vou ficar nessa questão, apesar de eu ter outros assuntos a trazer, e a gente pode debater mais sobre isso, mas a gente percebe essa, vamos dizer, essa instabilidade, e a gente não sabe aonde recorrer, porque fica uma sensação de injustiça, das coisas não andarem no Brasil, por você não ter essa segurança jurídica. André, o que você acha sobre isso? E o que você tem a falar sobre o STF? Vamos lá, eu vou continuar na sua pegada aí da crítica do STF como órgão político. Primeira coisa, eu queria só fazer um complemento aqui, já entrando no assunto do STF ser um órgão político. Quando o Ricardo fez a introdução, ele falou que a aposentadoria dos ministros do STF é aos 75 anos de idade. Hoje está correndo, por exemplo, um projeto, se eu não me engano, liderado pela Bia Kicis, para poder fazer a redução de 75 para 70 anos. Mais uma jogada política. Porque, como os dois já falaram, o STF é composto por indicação do presidente da República. Se a gente tiver essa redução, nós já temos lá hoje um ministro que foi indicado pelo Bolsonaro, um que já está, a indicação já está para sabatinagem, como o Igor já disse, o Bolsonaro poderia colocar, se eu não me engano, mais 2 ministros. Então, eu vou começar a minha crítica nesse ponto. Por quê? Quando a gente começa a falar da estrutura política dos 3 poderes, que é o que a gente tem aqui no Brasil, que é o que a gente tem em vários países do mundo, né? É uma estrutura que vem do pós-monarquia, a ideia vem lá de Montesquieu, de Locke, né? De retirar o poder do monarca, poder absoluto, poder absolutista, e ter um equilíbrio de poder. Esse equilíbrio de poder, aí tem aí o modelo tripartite, né? Que é montar o executivo, o legislativo e o judiciário. Óbvio que eu estou falando isso aqui de forma muito sucinta, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, são 3 poderes que interagem entre si, mas que são autônomos e que se regulam em determinados momentos. E nisso que você já falou, Igor, acho que já vem a primeira crítica que a gente faz, é a crítica estrutural, é a crítica do modelo. Porque se a gente tem um modelo que é dividido em 3, que deveriam ser neutros, que deveriam ser autônomos, como que um desses poderes ele é controlado por esses 11 ministros que são indicações do presidente da República, que é o chefe do executivo? Ou seja, o modelo é falho. Na minha visão, o modelo é falho. Existem outros países, por exemplo, que a ideia para poder chegar lá nessa corte seria por uma escalada de carreira. O Igor falou, por exemplo, né, que tem que ter ali um notório saber jurídico para poder entrar lá. São 2 coisas, né? A reputação ilibada e o notório saber jurídico para o presidente poder fazer a indicação e depois passa por essa sabatinagem. Aí eu pergunto para vocês, nós temos lá, para poder entrar lá, eu entendo que, por notório saber jurídico, uma pessoa que tenha muito tempo de atuação no âmbito jurídico, e a maioria que entra lá, geralmente são juízes, são promotores e tem mais um cargo agora que me fugiu, cargo de alto escalão, né, do judiciário. Hoje nós temos um lá, o Igor falou que não queria citar nome, mas eu vou citar, que é o Toffoli, Dias Toffoli, não sei a pronúncia correta,
que foi indicado, se eu não me engano, pelo Lula. Agora eu não me recordo se foi o Lula, se foi a Dilma, mas acho que foi o Lula. Que é um advogado. E que, além de ser advogado, nunca foi um juiz, não tem uma comprovação de notório saber jurídico em questão de atuação de carreira, apesar de ter tentado, inclusive, certos concursos, não ter passado, mas ele está lá. E tem uma coisa que, para mim, é um agravante. Ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores. Ele foi advogado do PT. Ou seja, o presidente pega um advogado e coloca dentro do órgão maior do judiciário brasileiro um advogado do próprio partido político dele. Como que isso não deteriora a imagem do órgão? É complicado, né? A gente pensar que deveria ter uma isonomia, que deveria ter uma autonomia, mas a gente vê que realmente, de fato, não tem. O Igor citou que falta um, mas nós temos 10 lá hoje. Dos 10, 7, o Ricardo falou ali um por um, 7 são indicações do PT. Isso é extremamente problemático, porque se você passa a ter, se você busca um órgão que é garantidor, com essa pauta política, que disse que não tem, mas a gente sabe que muitas vezes tem. Com essa pauta política, a gente passa a não ter simplesmente um órgão que seja simplesmente garantidor, mas um órgão que muitas vezes é intervencionista, né? E tem aí as questões que o Igor já falou, por exemplo, de mudança de posição de um fato em questão de pouco tempo. Será que isso não é por uma jogada política de momento? Né? São coisas que a gente precisa questionar. Agora, eu vou falar só mais uma coisa aqui para a gente poder passar para frente, passar para o Gustavo falar e a gente correr um pouco com o papo, a gente volta em outros assuntos. Uma coisa que eu quero falar é o seguinte, que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para quando a gente fala do STF. A gente está aqui hoje falando do STF e criticando o STF, mas a gente tem que tomar muito cuidado com certos tipos de crítica. Por quê? A gente vive falando nos nossos programas que a gente está passando por um momento social de racha social. E existe um lado, principalmente político, que vem se aproveitando desse momento de racha social e colocando o STF como o vilão do momento. O atual presidente foi eleito colocando como vilão o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é uma carta que no Executivo, né, perdeu um pouco força no Congresso e não tem mais no Executivo, a nível federal. Então, ele procurou um novo inimigo. Esse novo inimigo é o STF. Né? Dentre outros inimigos que a gente tem na cabeça desse lado bolsonarista, o STF é um. A gente tem que tomar muito cuidado, porque sim, o STF tem muitos problemas, como a gente acabou de falar aqui, mas tem coisas que estão sendo exacerbadas por quem está querendo se aproveitar desse fato. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar, para a gente também não falar bobagem. Tá? Nós fizemos um programa recentemente, foram um programa dos indígenas, por exemplo, que o lado do Bolsonaro fala mal pra caramba, detona os índios naquele projeto de lei. Quem quiser, vai lá no nosso programa assistir, que a gente critica lá. E um outro caso que eu acho interessante, deixa eu me lembrar aqui que eu anotei qual que foi o caso específico, o caso do SUS. O caso do SUS, por exemplo, que Bolsonaro ficou batendo na tecla falando que o STF impediu o Bolsonaro de governar no Covid porque tirou o poder dele para poder passar para os governadores e municípios e prefeitos, que é mentira. Depois nós vamos fazer um programa sobre o SUS e a gente pode discorrer um pouco mais sobre isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o STF tem problemas, mas nós temos que saber onde pontuar e onde parar esses problemas para não ter um abuso também de crítica infundada em cima desse órgão, que merece crítica, mas merece também um respeito nesses fundamentos dessas nossas críticas aqui. Beleza? Valeu. Próximo aí, depois a gente fala mais um pouquinho. Vai lá, Gugu. André, eu acho que... vou arrematar por último o que você falou aí. Resumindo, o que você disse foi o seguinte: o STF entrou no cesto de uma série de dispositivos que foi polarizado por esse governo que está aí. Não é? Jair Bolsonaro, inclusive, vilanizou o STF e transformou a corte
numa casa que deveria ser respeitada em até alguma medida, passou a ser um algoz da instituição. Essa é a consciência colocada na cabeça dos seguidores bolsonaristas, né? A corte foi instrumentalizada no sentido negativo, entrou no rol da polarização e deu no que deu, né? Eu acho que vocês já falaram de uma maneira muito articulada, né? O Igor e o André, principalmente aí. Eu vou fazer alguns arremates aí no que vocês comentaram. E eu acho que quando o André fala que a gente tem que tomar cuidado com a crítica, isso é muito importante, porque a gente fez uma enquete, inclusive, nas nossas redes sociais, o Igor deve aprofundar nela aí na próxima entrada dele, mas fica um pouco claro para nós o quanto que a sociedade desconhece o papel da Corte Suprema brasileira, não é? O Igor sempre foi um crítico fundamentado do STF. Né? O Ricardo e o André estão aí, eles não me deixam mentir. O Igor sempre acompanhou essas notícias relacionadas ao STF, esses julgamentos que têm uma cara, uma nuance de incoerência e com muito fundamento. A gente sempre conversou isso com muita maturidade e é um programa, inclusive, que o Igor trouxe para que a gente tratasse ele, que é um assunto que me interessa bastante. A influência política no STF, de fato, fica muito clara quando nós vemos as notícias que abrangem os julgamentos do Supremo. O Igor acabou de citar agora há pouco um exemplo, não é? Até um certo momento, o julgamento da segunda instância causava um determinado efeito. De um determinado momento para frente, aquilo já não é mais válido. A gente tem visto muitos especialistas, muitos articulistas dizerem que a gente vive no Brasil uma insegurança política, uma insegurança jurídica significativa. Essa insegurança jurídica, ela é posta por esse exemplo empírico que o Igor acabou de dar. Por que até um certo momento o julgamento em segunda instância não dava determinado resultado e daquele momento para frente dava? Isso está balizado em função do grupo político que está no poder? Ora, se a gente pensa que institucionalmente o STF tem o dever, a obrigação constitucional de alinhavar as decisões do Executivo e do Legislativo baseado na nossa Constituição Federal, o que a sociedade vai entender desse tipo de comportamento, dessas mudanças de interpretação? Ficam discutindo 8 horas por dia durante um tempão para chegar numa conclusão de que aquilo que valia ontem não vale mais hoje. Por isso que eu e o André já debatemos diversas vezes sobre uma teoria da área jurídica, que é o positivismo, né? Eu acho que se o direito fosse mais positivista, mais baseado na letra da lei e menos dependente de interpretação, eu sei que isso é comum, eu sei que isso tem a filosofia dentro do direito que trata disso, mas se ela fosse mais positivista, está lá, está na letra. É 8 ou 80. Se a gente for ficar mesclando muito, a gente está sujeito a essa insegurança jurídica que o Igor acabou de dizer com muita propriedade. Agora, será que todos ali têm notório saber jurídico? Será que o André Mendonça, que vai ser sabatinado agora nos próximos dias, ele tem notório saber jurídico para ocupar a casa máxima do terceiro maior poder da República, que é o STF, que o André acabou de dizer com muita clareza, que é a última instância recursal do sistema jurídico brasileiro? E é uma indicação política também, não é? Agora, a gente já conversou várias vezes, a gente já debateu profundamente várias vezes, e o Igor, quando fala de incoerência, uma aparente incoerência nas decisões, que fica muito claro que, às vezes, quer favorecer um determinado grupo e outro não, muitas vezes a sociedade interpreta dessa forma e com razão, porque fica incoerente de fato, né? E tudo isso foi potencializado pela polarização exacerbada que a gente está vivendo, e o STF foi um dos vilões que o bolsonarismo construiu, né? Agora eu passo para as coisas que o André comentou. O André falou aí do projeto da Bia Kicis, e aqui eu quero articular alguns pontos para deixar claro que a interpretação que o André coloca como possível, a teoria do André faz todo sentido. Projeto da Bia Kicis.
Bia Kicis é uma das maiores apoiadoras do bolsonarismo no Congresso Nacional. Ela tem um projeto para reduzir o limite de idade da aposentadoria de 75 para 70 anos. Em função de tudo isso que o Igor já falou, de incoerência, de instrumentalização da corte em função do grupo político que está no poder, vocês concordam comigo que eu posso, baseado no histórico, entender que existe um grupo político bolsonarista dentro do STF querendo ele também instrumentalizar a casa, a corte, para dar mais poder ao Bolsonaro. Porque quando você pega a idade e propõe a redução de 75 para 70, você aumenta o leque de opções de indicação que o presidente vai ter, inclusive agora, no seu primeiro mandato. E se nós tivermos um segundo mandato de Jair Bolsonaro, quantos juízes da corte esse governo vai poder indicar? O André acabou de dizer que lá já existem 7 indicados por membros, por 2 presidentes que fazem parte do PT. Então, veja, o que o Igor está dizendo é facilmente, é uma lente de análise que pode ser olhada da época do PT no poder, e agora nós estamos vendo o bolsonarismo, que colocou o STF como um algoz do seu governo, pegando a mesma ferramenta, a mesma dinâmica, e instrumentalizando também. Fica muito claro, é fato-consequência com um objetivo muito claro, não é? O André falou, por exemplo, da indicação do Toffoli. Será que o Toffoli tinha notório saber jurídico para ocupar essa casa, sendo que ele advogava para o partido? É claro que a sociedade vai questionar essa situação, e com toda razão. Agora, para fechar essa entrada, a gente tem que tomar cuidado, igual o André falou, que a grande maioria dos países democráticos, os membros da Suprema Corte são indicados pelo presidente. Nos Estados Unidos funciona da mesma forma, e geralmente lá uma indicação é o suficiente para que o presidente tenha ampla maioria, se é que a gente pode dizer assim, lá na Suprema Corte americana. Às vezes é mais democrata, às vezes é mais republicano, por um único membro. Ele é como se fosse o voto definitivo da casa. E o que está acontecendo no STF é a mesma coisa. O governo em questão, o governo que está no poder, ele tenta viabilizar juízes na Suprema Corte brasileira em função dos seus interesses. Só que a gente tem que tomar o cuidado de não fazer julgamentos muito passionais. A gente pode questionar, né? Questionar nós podemos fazer sempre. Só que a gente precisa ter um mínimo de fundamento. E vejam, o STF tem o objetivo constitucional de tratar as decisões do Executivo e Legislativo para que elas obedeçam à Constituição. Então, respondendo umas das perguntas que nós colocamos nas nossas redes sociais sobre o STF não tem só o direito, ele tem a obrigação constitucional de questionar as decisões das outras casas, porque isso está presente na Constituição. É isso aí. Então, a gente tem hoje essa questão. Eu concordo com vocês praticamente tudo. Só para dar uma leve explanação, o Lula chegou a indicar 8 ministros e a Dilma 5. É óbvio que foram saindo, etc. Mas eles chegaram a indicar esse tanto de ministros, né? Eles só perdem para alguns ex-presidentes, como João Figueiredo, que indicou 9, o Getúlio Vargas, que chegou a indicar 21 ministros, e Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que ambos indicaram 15 ministros. Mas normalmente regula entre 4 a 5 indicações cada presidente tem. E o Fernando Henrique Cardoso teve somente 3 indicações, tem uma que está lá até hoje. Quanto a essa questão de indicação, eu particularmente não acho certo. Tudo que é indicação, você tem de indicar uma pessoa que você tem uma afinidade, que você tenha um interesse, e a pessoa tende, eu não estou falando que isso acontece, mas ela tende a ficar te devendo um favor, vamos dizer assim. E a gente sabe isso até mesmo em indicações, quando a gente indica alguma pessoa para a gente, para trabalhar com algum lugar, etc. Sempre tem esse resquíciozinho, né? Por mais que às vezes não seja uma obrigação nem nada, a pessoa se sente
nessa questão. Eu acho erradíssimo a indicação por presidente, por mais que seja em outros locais da mesma maneira, eu acho super errado. E ainda mais quando a gente se trata que a pessoa tem que ter um notório saber jurídico. Como é que você julga se a pessoa tem um notório saber jurídico? O único jeito que eu vejo é prova e concurso, e eu acho que esse é o certo. Eu concordo também que eu não acho certo a aposentadoria compulsória aos 75, eu acho que tem que ser antes. Você trabalhar, tipo, você entrando com 35 anos e aposentando com 75, você vai trabalhar 40 anos no mesmo local. Então, eu sinceramente acho que é muito tempo. Eu acho que isso não, você começa a ficar viciado em algumas coisas e tem essa noção de grandeza, né? Eu acho errado também, por mais que eles sejam a esfera maior, eu acho muito errado a questão dos valores que são dispostos para eles serem, primeiro, o efeito cascata para os demais, e ser o maior salário hoje dos órgãos públicos, que é um salário astronômico, né? Então a gente tem lá 36, eu esqueci, 36 mil e 39 mil, e se nós temos 11, nós temos aí mais ou menos 400 e poucos mil, 500, quase 500, que a gente gasta só mensalmente com uma esfera do governo, que é Isso é só muito dinheiro. salário, né, Ricardo? Só salário, só salário. Então já é um valor absurdo que a gente tem um gasto mensal disso. Eu acho que o Supremo Tribunal está lá. Eu acho que, por mais que eu concorde que essa parte da segunda instância ficou nebulosa, ou tudo pelo jeito que aconteceu, eu acho que medidas, às vezes, você pensa uma coisa um ano, daqui a 2 anos você mudar de ideia, possam acontecer. Eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer, sim. No caso da segunda instância, ficou claro. Ficou claro não, porque a gente não pode usar a palavra claro, né? Mas transpareceu que foi dívida, né? Foi o que eu acabei de falar. Quem te indicou, você ficou devendo favor e você retribuiu o favor. Ficou parecendo, não sei se foi, mas ficou parecendo. Então, tipo assim, essa questão do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ele deveria existir, eu acho que ele tem que ser reconhecido como ele é, que ele tem que guardar a Constituição. Nós temos que ter uma última instância, sim, temos que ter alguém, mas a gente tem que ter alguém que tem um notório saber jurídico para poder fazer isso. Nós temos que ter uma pessoa que conhece de legislação, sabe o que é Constituição, por mais que eu acho que a Constituição é muito defasada para o ano que ela foi criada para hoje, eu acho que não, essa Constituição tinha que ser revista, vários aspectos delas, mas é aquele negócio, infelizmente é o que temos, não gostaria que fosse assim, mas a gente também não pode julgar ele como o vilão de toda a história. Ele é vilão em alguns aspectos, porque ninguém é mocinho sempre, ninguém é totalmente lindo, maravilhoso. A gente teve vários governos aí para trás e nenhum foi o governo lindo, maravilhoso. Todos tiveram seus defeitos, todos tiveram seus acertos. A gente tem que reconhecer isso. Alguns tiveram muito mais erros do que acertos, sim. Acho que praticamente a maioria. Mas, infelizmente, é um mal necessário. Mas teria que ser mudado um pouco de regra, sim. Agora, eu acho que a regra ela não pode ser mudada de acordo com interesses. Que a gente já está falando que os ministros são indicados por interesse e acaba rolando uma volta de interesse. Você cortar 5 anos essa aposentadoria, por mais que eu acho que seja justo, por interesse, também acho errado. Porque literalmente você corta 5 anos sabendo que algumas pessoas vão ter que se aposentar compulsoriamente para quem você gosta, colocar mais que vai ficar devendo valor para quem você gosta. Então isso eu acho completamente errado. Eu não acho que é a hora de ter essa mudança na legislação. Isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil, inclusive, né, Ricardo? Mudar a regra do jogo no meio do jogo. É o que está sendo feito aí. O jogo ele tem que ser mudado na hora que ele tem que ser mudado, né? Acho que, por exemplo, vamos supor que o Jair Bolsonaro não ganha a próxima eleição. Aí eu acho que é o momento de já mudar isso. Porque a gente não sabe quem vai ser eleito, como é que vai ser, etc. Aí a gente pode mudar isso.
Por mais que eu acho que só mudar de 70 para 75 não vai fazer diferença. Eu acho que tem que ser uma mudança mais geral mesmo, mudança em questão de indicação, mudança em questão de comprovação. Vamos supor, pode ser por indicação, mas o cara tem que passar por uma sabatina, nem que seja por uma prova. Ah, o cara sendo indicado tem que passar por uma prova? Sim. Quando você indica alguém para o seu trabalho, você trabalha numa empresa X, você indica alguém, ele não passa por uma prova, não passa por uma entrevista? Então tem que ser a mesma coisa, ele não tem que mostrar que ele sabe trabalhar com aquilo. Tem que ser a mesma coisa. Se ele indicou, tem que ter alguma. Se ele não passou, indica outro. Isso eu acho que tem que ser. Só um retoque rápido, Ricardo, no que você falou. Quem está nos assistindo vai com certeza falar assim com você. Ricardo, mas o indicado do presidente passa por uma sabatina, passa pela sabatina do Senado. Ora, senhores, nós sabemos o volume gigantesco de articulação que acontece nos dias, semanas, meses anteriores ao dia efetivo da sabatina. Essa articulação, ora, é para quê? É para garantir que o indicado passe no Senado. Então, essa sabatina, né? Venhamos e convenhamos. Exatamente, né? Vou deixar o Igor falar um pouquinho mais sobre isso. Não, então eu vou só trazer alguns dados aqui e que corroboram com o que você falou, tá, Ricardo, sobre os super salários. O STF, em 2020, senhores, gastou um total de 556 milhões de reais. Isso quer dizer que o STF, hoje, com os 11 ministros, que né, são 10 desde julho, com a aposentadoria do Marco Aurélio de Mello, tem 202 servidores para cada ministro, tá? Cada ministro tem 200 pessoas no seu escritório, pasmem. E num total de 800 terceirizados, que são aqueles garçonzinhos bonitinhos, engravatados, os motoristas, entre outros, que alguns são terceirizados. E aí eu não vou entrar no mérito que todos têm assistência médica, odontológica, de educação, moradia, auxílio funeral, auxílio natal, mais um tanto de coisa, auxílio terno, enfim, é isso daí. Então, é um valor para a gente pensar, uma casa só com 11 ministros gastar R$500 milhão, fica aí a reflexão. Mas a gente trouxe para as nossas redes sociais umas perguntas e eu vou focar em 4. Que pergunta: você entende que o STF atende os anseios da população ou dos políticos? A 25% disse sim e 75% disse não, ou seja, não atende os anseios da população. Uma outra pergunta: você acha correto que o STF interfira em decisões de competência do Executivo e Legislativo? 20% disse que sim, 80% disse que não. Uma terceira pergunta: você acha que foi correta a decisão do STF em anular o processo do triplex supostamente atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? 100% disse que não. E uma última pergunta é: você julga que foi correta a decisão do STF em adiar o julgamento do processo de foro privilegiado envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, que é senador e filho do presidente Jair Bolsonaro? 20% diz que sim, 80% diz que não. Ou seja, eu trago essas informações para fazer a pergunta final para vocês. A gente já comentou aqui sobre essas mudanças que geram insegurança jurídica na segunda instância. A gente tem aí processos do Lula, que foi entendido que o foro não era certo, e depois também entendeu a parcialidade do juiz Sérgio Moro. A gente tem questões do processo da fake news, que são tomadas pelo então ministro Alexandre de Moraes, que é quem investiga, quem julga, é quem manda prender e faz tudo dentro de um processo só, investigatório. A gente já falou aqui em outras ocasiões, ele é o Ministério Público, ele é o advogado e ele é o juiz ao mesmo tempo. E aí fica a pergunta: será que esse STF, a gente que vive num país tão polarizado, que todo mundo com base na canetada, hoje a gente tem presidente que dá canetada para tudo, inclusive vocês comentaram sobre essa questão da indicação de juízes, a gente está aí
com o presidente para indicar mais de 50 ministros nos tribunais regionais federais, que foi aprovada uma lei na Câmara Federal de indicação do Executivo. Está aí criando o TRF6, que é Minas Gerais, que vai criar mais quase 20 ministros. A gente está querendo diminuir a idade que já era no passado, era 70 anos, mudou para 75 e agora estão querendo reverter, que dá a possibilidade do presidente indicar mais outros ministros. A gente tem um presidente do CCJ, o senhor Alcolumbre, que não passa na base da candidatura segura. A gente vê todo mundo agindo de forma meio que autoritária dentro do seu poder, o executivo, o legislativo e o judiciário. Com base nessas informações, nesse processo que eu trago, é a pergunta final. Nesse arrematar todos, vocês acreditam que hoje o STF ele tem agido de forma mais firme, autoritária, usando seu poder como guardião da Constituição, ou ele tem sido garantista? O que você acha, André? Jogou uma pergunta logo para mim, né? A pergunta-chave para poder matar aquela pergunta de resposta difícil. Vamos lá, só fazer um arremates aqui antes de tentar responder a sua pergunta. Vocês falaram sobre a questão da sabatinagem e tudo aí. O Igor falou uma frase que foi acanetada, né? Vou até colocar entre aspas aqui. A caneta BIC é minha, Bolsonaro, Jair. E demonstra como que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, né? Está vivendo a política da caneta BIC. Sobre essa questão, cara, a gente pode ver, por exemplo, eu falei lá no começo do programa sobre o Toffoli, que era advogado do Partido dos Trabalhadores, né, do PT, mas a gente tem o André Mendonça, que é o próximo a ser sabatinado e que foi advogado-geral da União durante o governo do Jair Bolsonaro. Ou seja, temos aí o segundo lado da moeda. Aquilo que aconteceu lá com o PT tende a acontecer aqui, né? Aconteceu lá com o Lula, tende a acontecer aqui com o Bolsonaro e o André Mendonça. Desses questionamentos todos que a gente fez aqui, o Ricardo Villa fala, por exemplo, que para poder chegar lá, né, para poder comprovar o notório saber jurídico, o Ricardo dá até algumas sugestões ali, e o Gustavo interrompeu ele com uma colocação que eu achei interessante, que eu pensei que na hora é exatamente a mesma coisa. Alguém poderia virar e questionar. Assim, né, a forma do sistema atual, do modelo atual, que é a sabatinagem pelo Senado para poder averiguar esse notório saber jurídico do André Mendonça. Nesse que é o próximo, no caso, né, dando como exemplo. A pergunta que fica para poder julgar o notório saber de alguém, não seria necessário que os julgadores, aqueles avaliadores, também não tivessem um notório saber para poder verificar se aquela pessoa tem um saber notório? Porque, ao que me consta, o Congresso Nacional tem muita gente, para não falar que a maioria, que não tem notório saber jurídico. Apesar de estarem inclusos ali, né, no processo legislativo, são pessoas de baixo saber jurídico. Então, o Ricardo faz uma colocação, o Gustavo faz uma possível provocação, que eu pensei na possível provocação, e eu deixo mais uma provocação. Porque quem questionar isso aí, se questione também se quem está avaliando lá é apto a avaliar, né? E minha opinião é que não. André, rapidamente, só para você ter a referência, quem está nos ouvindo vai ter a certeza com essa sua fala de que a sabatina é política. Exatamente. Eu ia concluir essa parte falando exatamente isso. Isso lá atrás, minha primeira crítica foi: nós temos um sistema tripartite, executivo, legislativo e judiciário, que na verdade é tudo farinha do mesmo saco, é tudo um bolo só, tudo faz parte do mesmo bolo. A gente não tem a divisão de poderes real, é tudo um processo político que vai se mesclando, né? O Gustavo falou aí, por exemplo, das negociatas pré-sabatinagem, né? Então a gente mistura tudo dentro de um saco só. Para poder finalizar, para poder tentar responder aí a pergunta do Igor, que é uma pergunta extremamente difícil, ao meu ver, Igor, não dá para cravar 100%
se ele é garantista, se ele é autoritário, mas eu acredito que há variações de ponto. Há, sim, pontos que a gente pode ver que age, sim, de forma a garantir, salvaguardar a Constituição, mas podemos ver, sim, que há um processo político que é autoritário, sim. Talvez esse processo autoritário possa ser avaliado por duas formas. A gente já falou aqui que 7 dos 10 atuais foram colocados pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido opositor, principal opositor do governo atual, né? E a gente tem aí talvez um movimento de ação e reação. E temos também um presidente que tem movimentos que são muito autoritários, que causa também essa ação e reação do STF. Óbvio, estou falando isso aqui sem julgar valor, sem julgar mérito. Estou falando o que eu vejo que vem acontecendo de fato. Não estou falando quem está certo, quem está errado, até porque eu vejo, em alguns momentos, sim, que há uma movimentação correta por parte do STF e movimentos que eu não concordo. Não concordo mesmo. Você falou, por exemplo, o caso da segunda instância. Temos aí alguns casos que foram altamente autoritários, como aquele caso do, se eu não me engano, Daniel Silveira. Por mais que eu tenha gostado de ver aquele cara tomando aí uma pequena ferrada, não sei se aquele processo... Agora eu faço julgamento de valor, o Gustavo está rindo, agora sim eu fiz um julgamento aqui de valor, mas eu não sei se o processo ocorreu de forma correta. Ali talvez tenha sido muito mais autoritário do que deveria. Porque se o julgamento ele foi por ele estar falando a favor de AI-5 ou coisas relativas, né? Quantas outras pessoas não fazem? E essas pessoas que o fazem serão todos julgados com o mesmo peso e mesma medida? Como que isso fica? É difícil da gente falar, mas eu acho que tem os dois lados da moeda, Igor. Mas, quando a gente vai fazer uma avaliação final, o lado autoritário pesa um pouco mais para a gente fazer o julgamento e acaba ficando feio, porque é um órgão que deveria ser liso, um órgão que deveria ser isento, um órgão que deveria ser sem ter lados, e que muitas vezes, sim, puxa a sardinha para o seu lado, atrapalha a movimentação política, sim, interfere demais na movimentação política e acaba, sim, entrando para o lado autoritário e manchando o nome da instituição. Nós somos formados, só para poder finalizar, a gente é formado em relações internacionais, a gente fala muito do Itamaraty, né, que é um órgão que a gente tem orgulho de falar no Brasil, nós estudantes de relações internacionais, que é um órgão que ele funciona em prol do Estado, sempre em prol do Estado, e não em prol do governo. E a gente vê o STF agindo muitas vezes em prol do governo, muitas vezes do governo passado. Né? Então, fica aí para finalizar. Ô, Igor, eu acho que, pelo que a gente tem visto no noticiário, pelo que nós lemos e estudamos para ter esse debate aqui de hoje, eu entendo que é possível fazer a seguinte leitura. Existem decisões monocráticas do TSE, do Supremo, que têm, sim, caráter autoritário. Tem, sim, uma espécie de autocracia no comportamento de alguns juízes. O caso do Daniel Silveira, que o André acabou de falar, que foi chaveou o cara em função de uma decisão unilateral lá esqueci o nome do juiz lá, indicado pelo Temer. Me lembra o nome? André de Moraes. Alexandre de Moraes. Não. Alexandre de Moraes. Aquela prisão decretada pelo Alexandre de Moraes nos traz uma ideia de que decisão monocrática que é essa, que autoritarismo é esse, sendo que para que a corte tenha validade em suas decisões, as decisões precisam ser tomadas com cunho colegiado. Então, o Gilmar Mendes já também tomou algumas decisões que você pensa assim, poxa vida, mas será que esse cara tem esse poder todo? Então, individualmente, Igor, respondendo a sua pergunta, nós temos sim pontos de algum autoritarismo em alguns membros, mas
eu entendo que as decisões colegiadas, elas têm a essência do garantismo. Eu entendo desta forma, pelo que eu tenho observado e o que nós pesquisamos. Decisões colegiadas prevalece o garantismo jurídico. E para finalizar, Ricardo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita coisa que realmente é questionável, mas a gente não pode pegar a Suprema Corte do Brasil e jogar ela no cesto da polarização, porque senão a gente vai empobrecer demais o debate e vai transformar alguns em vilões e outros em heróis, ao sabor de quem está governando naquele momento. Rapaz, meu filho, que pergunta foi essa? Ou então, eu acho que vem muito disso também. Eu acho que depende muito do julgamento, depende muito de qual processo foi. Tem hora que ele é garantista, tem hora que ele é mandatório. Eu acho que ele, infelizmente, ele está circulando entre os dois. Para mim, ele tinha que ficar num só. Possivelmente garantia, né? Garantia da Constituição, garantia da lei. Mas, nós falando demais hoje, gente, pelo amor de Deus, estamos com quase 50 minutos de programa. Ô, Mas, louco, meu. que é isso, mas o tema é bom, né? O tema é bom, o tema é complicado e não abordamos todos os tópicos que a gente queria. Então, quem sabe vem um 2 aí do STF, quem sabe a gente não faz um segundo. Quem sabe? Fica aí a dica. Mas a gente despertou o debate, né? O bom é que a gente estimulou o debate. Exatamente. Mas antes de me delongar mais ainda, só lembrando que esse programa acontece graças aos patrocinadores, que é a Bandeirantes Imóveis e a Swift Câmbio Inteligente. Então, corre lá, procure os dois, que os dois são tranquilos de conversar. Eles não são absolutistas, não. Tranquilo? Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Bom também.